Nós hoje estamos no nosso culto de ação de graças. Esse culto ele é importante para nós. E nós fazemos ele tradicionalmente nesse período do ano. Porque nós estamos vivendo um período de transição. Toda mudança de ano é uma mudança de transição. Nós estamos encerrando um ciclo e começando outro. E é um momento que nos leva a refletir como foi o nosso ano, as coisas que aconteceram. E nós, muitas vezes, somos focados muito para o futuro. Mas, às vezes, nos esquecemos de olhar para trás. Nós vivemos uma época, e eu sei que faz parte da modernidade ou da nosso estilo de vida. Mas se nós não tivermos a percepção correta, e o Senhor tem ministrado ao meu coração algumas coisas a respeito disso, nós vamos perder oportunidades e até, em alguns momentos, ficarmos doentes. Por quê? Porque nós vivemos uma época em que nós vivemos uma parte da nossa vida no futuro, muito focado no futuro, muito na expectativa de futuro. Isso tem causado muita ansiedade e a consequência disso é o aumento assustador de problemas de ansiedade. A ansiedade nesse aspecto, é muito futuro dentro do nosso coração. Como a gente fica muito preocupado com o amanhã, causa ansiedade. E nós vivemos outra parte da nossa vida, em alguns mais, muito mais, e outros um pouco menos, mas praticamente todos vivemos também uma outra parte da nossa vida no virtual. Muito no virtual. E isso, às vezes, nos faz perder a perspectiva da realidade em que vivemos, do presente que estamos vivendo. E muitas vezes deixamos de olhar para o passado ou para trás para ver o que aconteceu de bom. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então o profeta está dizendo que no momento de atribulação, naquela fase da nossa vida em que nós não conseguimos ter perspectivas de futuro, de aquele está vivendo um momento tenebroso, onde parece que não conseguimos enxergar uma solução, não conseguimos ter fé para viver um futuro desejável. O profeta está dizendo, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ou seja, olhar para aquilo, para as promessas de Deus, para aquilo que Deus já fez. Porque às vezes a gente fica assim, será que Deus pode fazer? Será que Deus vai fazer? Mas quando eu olho para trás e vejo o que Deus já fez, isso enche o meu coração de fé. Enche o meu coração de esperança. Então nós devemos olhar para trás para agradecer. Hoje é o momento que nós paramos para refletir sobre esse assunto. Agradecer o quê? Agradecer pelo ano. Sim, apesar de ter sido um tempo difícil, eu vou dizer que nem difícil, nós estamos vivendo um tempo complexo. Há muita complexidade na nossa maneira de viver hoje. Por conta de tudo que tem acontecido na cultura, na política, ao nosso redor, o mundo está se tornando muito complexo. Então, essa complexidade gera em nós muita dificuldade de assimilação. Então nós devemos agradecer a Deus por isso, mesmo em meio a toda essa complexidade de vida em que vivemos. Agradecer a Deus pelo suprimento. Mesmo em meio a dificuldades, Deus supriu as nossas vidas. Quem pode dizer amém?
Agradecer a Deus pela saúde, pela família, pela igreja, pelo que Deus tem feito. Efésios capítulo 5, versículo 20 diz assim: Paulo escreve isso, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, olha, e Paulo tinha experiência para dizer, olha, mesmo pregando o evangelho, mesmo fazendo a vontade de Deus, ele passou por grandes dificuldades. Dificuldades que nós aqui não passamos. E mesmo em meio a essa dificuldade que Paulo passou, ele está escrevendo para a igreja, olha, vamos dar sempre graças por tudo. Vamos agradecer ao Senhor. Aos Tessalonicenses ele diz isso, em tudo dai graças. Eu gosto da tradução NVI, porque a NVI diz assim, em todas as circunstâncias. Porque esse em tudo ele pode ser mal interpretado, né? A pessoa está doente ali, recebeu ali uma notícia ruim, obrigado pela notícia ruim. Bateu o carro, obrigado porque eu bati o carro. Não é isso. É em todas as circunstâncias. Mesmo que ela não seja da maneira que você pensou, planejou, de conforme a situação está saindo não está em conformidade com aquilo que você planejou, ele está dizendo, dai graças em todas as circunstâncias. Mas Paulo falava isso por quê? Porque Paulo entendia sobre soberania de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então ele dava graças a Deus em todas as circunstâncias, por quê? Porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, que mesmo que ele não conseguia enxergar, mesmo que aquilo parecia uma fatalidade ou uma dificuldade, ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Que aquilo que pode ser um problema para nós, na verdade para Deus está sendo um livramento que Deus está nos dando. Você está entendendo? Aquilo que a gente está perdendo, achando que está perdendo, Deus pode estar nos dando um livramento. Aquele atraso, às vezes, que aconteceu uma situação inesperada e atrasou, às vezes é Deus atrasando você para que você não chegasse a tal ponto para te dar um livramento naquela situação. Ou seja, aprender a dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Agora, é possível ser grato em todas as circunstâncias? É possível ser grato em todos os momentos? Agora, a questão aqui é a chave para a gratidão, é uma questão de perspectiva. Jesus fala isso ali no Sermão do Monte, quando ele diz, se seus olhos forem bons, tudo será bom, mas se seus olhos forem trevas, tudo será trevas. Então a questão aqui não é se a circunstância é boa, é ruim, ou ela é propícia para você agradecer. Não, a questão é o seguinte, é uma questão de perspectiva. Como você enxerga, como você percebe as circunstâncias da tua vida. Porque é isso que vai definir se eu tenho um coração grato ou não. A chave é a perspectiva. E perspectiva é a maneira como você vê as coisas. Por que eu estou falando isso hoje? Porque eu confesso aos irmãos que esse ano eu completei 20 anos de ministério. E, como todo pastor à frente de um ministério, o ministério tem épocas boas e épocas não tão boas. O ministério tem épocas em que você se alegra e tem época que você chora. O ministério tem época em que você tem muito vigor, muito ânimo. Mas tem época em que você não tem vigor algum e ânimo algum. Mas você persevera no Senhor. Por isso que para o ministério você precisa ser vocacionado. Mas eu confesso aos irmãos que esse ano não foi um ano agradável. Eu venho de um tempo, 2 tempos e um meio tempo, ou seja, uma fase de anos difíceis, né? Nós vivemos aí os últimos 3 anos difíceis. Por conta de Covid, por conta de tudo que aconteceu, coisas de ordem pessoal. Perdi minha mãe no meio dessa história.
e outras coisas, perdi pessoas queridas e tudo isso gera muito desgaste. E esse desgaste, normalmente, ele se manifesta depois. Quando parece que as coisas estão tranquilas, o desgaste veio. E esse ano foi um ano que eu fiquei muito cansado em alguns aspectos. Bateu o desgaste. E muita coisa acontecendo também. E chegou num momento em que você começa a ficar doente. E qual era a doença? Você começa a ter um coração amargo, e um coração amargo faz você ter uma visão errada das coisas. Você começa, é natural, com as dificuldades e adversidades da vida, você começa a ficar incrédulo, né? Você começa a ficar meio amargurado. E, num certo momento, um pouco tempo atrás, o Senhor me chamou a atenção sobre fé. Você passa a ser mais natural, normal. E Deus me chamou a atenção sobre fé e Deus falou no meu coração. A questão é a questão sua de perspectiva. Por exemplo, quando você... Vou dar um exemplo aqui bem geral. Quando uma moça passa por um processo de traição, ela sofre porque ela entregou o coração dela a uma paixão e por conta disso ela se decepcionou de forma muito profunda com essa situação. Ela começa a achar que porque aquele homem o fez o que fez, ela começa a enxergar que todos os homens não prestam. E aí qualquer pessoa que vai falar bem de alguém, ela fala, não tenho mais essa visão. Para mim nenhum homem presta, porque eu sei o que eu passei. E essa não é a realidade da vida. Tá certo? Tem muito homem que não presta, mas tem muita gente boa aí. Tem 7 mil que não se dobraram ainda. Pode ser que você não tenha achado, mas tem. Existe. Mas você percebe como as adversidades e circunstâncias da vida nos fazem ter uma visão ruim. As decepções, é como gente decepcionada com a igreja. Ela começa a achar que não tem mais pastor que presta, mais líder que presta, mais igreja que presta, porque ela se decepcionou tanto que você vai conversar com ela, ela já é sarcástica. Ela fala, não acredito mais nisso. Eu vou, mas não quero mais nada para mim. Mas isso por quê? Porque ela está com uma visão errada. E quando Deus tratou o meu coração, foi justamente isso, uma perspectiva. E Deus precisa mudar a nossa perspectiva. A chave é uma questão de perspectiva. Como você enxerga. Isso vai definir muita coisa ao nosso respeito. Principalmente se eu tenho um coração grato. Porque a ingratidão, ela é uma manifestação de uma visão equivocada. Vou dar um exemplo. Vou contar uma história aqui, vou ler essa história. O filho mandou um e-mail para o pai, ele era um estudante universitário, e ele queria contar uma situação para o pai, mas para você entender que é uma questão de perspectiva. Ele era um aluno de engenharia, e ele escreve o seguinte e-mail para o pai. Querido papai, desculpe de não ter escrito mais cedo, mas o meu colega, em quem eu divido o apartamento, passou por maus bocados. Ele se tornou viciado em drogas e teve uma overdose. Um dia, comprando drogas, ele teve que fugir da polícia e na fuga acabou quebrando a perna. Ele vai abandonar a faculdade, vai morar em uma comunidade alternativa perto de Brasília. Fiquei pensando que o senhor deve estar feliz, porque na verdade eu sou seu filho e não ele. Os pais dele estão sofrendo muito. Quanto a mim, estou bem. Tive apenas um probleminha. Fui reprovado em cálculo 1. Espero que você tenha uma perspectiva desse meu problema, do seu filho amado, João. Você entende que é uma questão de perspectiva? Esse menino, na verdade, eu acho que ele deveria ser advogado e não engenheiro para mudar a história desse jeito. Mas para você entender que as circunstâncias acontecem, mas é como você enxerga
que vai definir se você tem um coração grato ou não. Paulo relata que na hora que ele estava preso, ele falou assim, essa prisão tem um propósito. Ou seja, para muitos a prisão deve ser a coisa mais horrível, principalmente a prisão injusta. Mas para Paulo era uma oportunidade para ele pregar o evangelho. Vou te falar a mesma história contada numa outra perspectiva. O filho escrevendo de novo para o pai. Eu sei do esforço do Senhor em me pagar a faculdade, de todos os meus gastos aqui na República, para eu poder fazer a faculdade. Eu sei dos esforços e sacrifícios que o Senhor está fazendo. Por isso é com tristeza que te escrevo para lhe contar que fiquei de DP em cálculo 1. Sei que deveria me esforçar mais, mas infelizmente não consegui passar nessa matéria. Espero que o Senhor entenda do seu filho amado João. Às vezes nós perdemos a perspectiva das coisas, ou seja, a maneira como nós enxergamos as coisas, enxergamos de forma errada. E esse equívoco pode nos levar a viver uma vida de incredulidade. Nós olhamos de forma errada. Agora, o que nos impede de ser gratos? Por que muita gente não consegue manifestar gratidão? Primeiro, o orgulho. O que é o orgulho? É a pessoa que acha que tudo que tem foi ela que conseguiu e conquistou. Então ela diz mesmo, ela bate no peito e diz, fui eu que fiz, eu sou o cara. Fui eu que trabalhei, fui eu que me esforcei. Fui eu que me dediquei. Então, quando a pessoa é orgulhosa, arrogante, a Bíblia diz que o arrogante, ele entra em queda porque ele não percebe a sua arrogância. O arrogante não consegue ser, o orgulhoso, ele não consegue ser grato. Por quê? Você só pode ser grato se você sabe que alguém te abençoou. Alguém foi usado, alguém foi um canal. Por meio de alguém você chegou até onde você está. Mas o orgulhoso, ele acha que tudo que ele faz é ele. Então ele não precisa ser grato a ninguém. Isso é um problema. É como aquele tipo de gente, vou dar um exemplo, de uma pessoa que diz assim, eu não tenho nada para agradecer. A minha vida é tanto problema, é tanta dificuldade, por que eu vou agradecer? Eu não tenho motivos para agradecer. Porque muitas vezes achamos que a gratidão é por conta de um bom testemunho. Nós vemos aqui os irmãos agradecendo por algo bom que aconteceu. E às vezes porque nós não temos nenhum testemunho tão bom, tão significativo para contar, achamos que não devemos ser gratos. Nós temos que tomar cuidado. Porque essa mesma pessoa que disse que não tinha nada para agradecer, dias depois ela ficou doente, paralisada completamente, não conseguia mexer nada do corpo, ficou internada. Não conseguia sair da cama. Então agora, ela dependia dos outros para fazer alguma coisa. E quando você chega às vezes nessa situação, você começa a dar graças a Deus por coisas pequenas e corriqueiras, como beber um copo d'água sozinho. Como poder levantar e ir no banheiro sozinho. Porque tem muitas coisas que a gente só dá valor depois que perde. Porque o ingrato, às vezes, ele passa a ser grato, mas ele só passa a ser grato depois. Só depois que ele perdeu. E nós precisamos ser gratos na hora certa. É como ser grato em vida. Nós devemos honrar o nome das pessoas que amamos depois da morte. Mas vai por mim. É muito melhor ser grato em vida. É muito melhor mandar um buquê de flor vivo do que depois de morto. Nós precisamos aprender a ser grato por coisas pequenas do dia a dia. Primeiro motivo da gratidão, porque eu posso levantar, porque eu posso andar, eu posso respirar.
Segunda coisa que nos leva à ingratidão é o espírito crítico. O espírito crítico, ele produz queixa constante. Então, ou seja, nada está bom. Tem pessoa que ela chegou no nível de amarguramento, de alma doente, em que tudo para ela consegue enxergar o lado negativo ou ruim das coisas. Você conhece gente assim? Tome cuidado para que você não se torne um. Tem gente que às vezes é tão sofrida, tão machucada, tão ofendida, ou às vezes o orgulho é tão grande que ela foi tomada de uma amargura na alma que ela não consegue ver o lado bom de nada. Ela tem um espírito crítico. Você já viu isso? Você mostra para ela, olha esse telefone, olha que bonito. Ela fala assim, mas ele é preto. Se fosse branco ia ser melhor. Você mostra alguma coisa, você chega aqui e mostra, olha isso e aquilo. Mas tem ali uma lâmpada que está piscando ali. Ela não consegue ver o lado bom, ela só consegue ver o ponto crítico da história. O espírito crítico é um perigo, porque é uma pessoa que acha falha e deficiência em tudo. Gente assim não é grata. É como aquele tipo de gente que às vezes você vai fazer por ela, e quando você faz, ela fala assim, mas você não fez mais do que obrigação. Isso mostra um coração amargurado. E se você procurar falha e deficiência nas coisas, deixa eu te falar uma coisa, você vai achar. Quando eu disse que é uma questão de perspectiva, é porque deixa eu te falar uma coisa, não existe pessoa perfeita, não existe instituição perfeita, não existe. O problema é que muitas vezes nós atentamos demais para essas falhas, para esses defeitos. Como esses dias eu vi minha esposa aconselhando uma pessoa casada e ela falando justamente isso. Ela falou, deixa eu te falar uma coisa. Quando você está na fase ali da corte, do relacionamento, antes do casamento, é a hora de você abrir os olhos, para você perceber, para você enxergar o máximo que você conseguir da pessoa. E aí você faz uma avaliação se aquilo é bom ou ruim, se você está disposto a conviver com aquilo. Porque tem coisas que mudam, mas tem coisas que não mudam. Mas depois que você casa, fecha os olhos. Porque aí não tem mais jeito. Quem está entendendo, diga amém. Quem é casado, diga amém. Tem hora que é assim. Quando você está solteiro ali na fase de relacionamento de corte, abre os olhos. Depois que casou, fecha os olhos. Mas muitas vezes a pessoa faz ao contrário. No relacionamento de corte, ela fecha os olhos, não enxerga nada. Está apaixonada, cegamente. A pessoa, alguém vai lá e quer dar um alerta para ela. Olha, essa pessoa, nada, é maravilhosa, é linda. Mas depois que casa, só fala do problema. Meu filho, agora aguenta. Você tem que ir. E o que eu estou dizendo aqui não é nem questão de caráter. Tá? Eu estou falando de falhas, coisas, dificuldades que as pessoas têm no dia a dia. Quem critica não consegue ser grato, porque nada se enquadra dentro do seu padrão de perfeição. Então tem gente que é tão perfeccionista que ninguém é bom o suficiente. Nenhuma instituição é boa o suficiente. Isso é um perigo e deixa eu dar uma vacina para você. Isso aqui é uma vacina. Para que serve uma vacina? Uma vacina boa serve para te deixar imune àquele problema. Então estou te dando uma vacina. Que vacina é essa? Que doença é essa? Essa é a doença que pega muito, muito crente. Chega uma hora que ele fica às vezes tão decepcionado ou tão frustrado com a igreja, que ele chega uma hora que ele conclui dentro dele que nenhuma igreja é boa mais, que nenhum pastor é bom mais, e aí ele chega à conclusão que ele nem precisa mais de igreja, que ele mesmo é a igreja dele, ele mesmo faz o culto dele, ele mesmo monta a igrejinha dele na casa dele, e fala, pronto, agora eu estou bem, eu
eu monto aqui a minha Assembleia de Deus dos Últimos Dias de Teleios. Amém. Porque ele acha que... Por quê? Ele chegou no nível de um espírito crítico tão grande que nada e ninguém mais se enquadra no padrão de perfeição dele. Mas ele mesmo não percebe que ele é imperfeito. Por isso que Jesus falou, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave. O cisco é um pedaço da trave. Exemplo, pessoas que sempre falam mal da igreja. Elas foram salvas na igreja, mas falam mal da igreja. Esses nunca conseguem ser gratos pela igreja. Eles nunca conseguem ser gratos, exemplo, filhos ingratos. Eles não conseguem ser gratos pelos pais, pela família. Eles sempre cobram os pais, às vezes, por comportamentos e atitudes que os pais às vezes não dão, porque ninguém pode dar o que não tem. Mas ele deixa de ser grato a Deus pelo que o pai e a mãe fez. Por isso que normalmente, depois que casa, e principalmente depois que tem filho, você passa a ter uma gratidão pelos pais. Só quem casou e tem filho entende isso. A maioria não consegue ter essa percepção antes. Porque aí você começa a dar valor. Você fala, meu Deus, o que o meu pai e a minha mãe passaram por mim. Se você está com o seu filho do lado, dá uma cutucada nele e fala, aprende antes. Filho, às vezes, é ingrato. Apesar dos defeitos, apesar das falhas, decida olhar para as coisas boas e agradecer a Deus. Terceira coisa. A familiaridade produz indiferença. É a atitude de familiaridade. Muitas vezes não conseguimos ser gratos porque nós criamos uma familiaridade tão grande que não conseguimos perceber o quanto aquela pessoa ou aquela situação é bênção para nós. Não conseguimos enxergar por conta da familiaridade. Por isso que o próprio Jesus falou que o profeta às vezes não tem honra dentro da sua casa. Às vezes não, né? Por isso que Jesus fala isso. Porque a honra produz o liberar da unção. A honra produz o liberar da bênção. Então Jesus sendo Jesus, a Bíblia diz que teve lugar que ele não foi honrado, ele não foi respeitado, ao ponto de nem poder manifestar milagres. Por isso que é importante nós aprendermos a honrar. E mesmo tendo familiaridade, nós precisamos agradecer a Deus por aquelas pessoas. Porque às vezes perdemos isso. Vou dar um exemplo. Poucos aqui, pouquíssimos, né? Isso é comum nas pessoas, não ter o hábito de olhar para o céu à noite e ficar contemplando as estrelas. Porque nós estamos tão acostumados com elas que a gente não percebe. Mas se o céu fosse completamente escuro e tivesse uma vez por ano somente a oportunidade de ver estrelas, com certeza todo mundo sairia para ver estrelas. Eu dou esse exemplo. Boa parte aqui nem era nascido. Mas eu me lembro, em 1986, eu era um garoto, 10 anos de idade. E falou que o cometa Halley ia passar. Se eu não estiver enganado, ele passa de 76 e 76 anos. Então, ele passa pela Terra, dá uma volta no sistema solar e volta a cada 76 anos ele faz isso. Eu vi com 10 anos. E aí disse, vai passar o cometa Halley. Quem lembra disso, levanta a mão. Denunciou tua idade. E eu me lembro que era garoto, nós fomos tudo para uma chácara. Mas um monte de gente, fizemos fogueira, lembro que foi uma festa para mim, garoto. E nós ficamos lá a noite toda esperando o cometa Halley passar. Foi um negócio de louco. E o povo ficou tudo de madrugada esperando o cometa Halley passar. Ele demora 76 anos. Eu me lembro que eu me fiz a conta, eu falei, meu Deus, se eu não ver agora, eu acho que eu não vou estar vivo para essa vez que ele passar.
Mas se passasse cometa toda noite, você nem daria importância. A familiaridade, ela é um perigo para a gente se tornar grato. Às vezes, com a familiaridade, a gente vai perdendo isso. A gente está acostumado. Acostumado. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos tomar cuidado com essa familiaridade, porque essa familiaridade produz indiferença. Alguns estão acostumados com a igreja, família, líder, pastor, trabalho, isso, e não aprendem a agradecer. Agradecer pelas pessoas, agradecer por aquilo que tem. Às vezes eu fico pensando, eu nunca passei por isso, mas pessoas que já passaram privações de água, de comida. O pastor Edmar conta as histórias deles quando ele era garoto lá no Nordeste. E eu não me esqueço da história que ele conta, que ele foi de manhã, ele ficava esperando a galinha botar ovo, para poder comer um ovo. A maioria de nós aqui, quando abre a geladeira, tem ovo, até rejeita o ovo. E você tem que esperar botar um ovo para poder comer. Aí você dá valor para a comida. Você dá valor para a comida quando você não a tem. Você dá valor para a água porque para nós é muito fácil a água. Imagina aquelas pessoas que caminham, sei lá quanto tempo, com uma lata d'água na cabeça. E eu acho que pessoas aqui já passaram por isso. Você passa a dar valor para a água. Você passa a dar valor. Eu conversava com uma pessoa essa semana. E a pessoa fala assim, Natal, minha mãe me chamou para ir lá, mas eu não quero ir. Falei, vá. Mas esse aqui, vá. Mas às vezes acontece isso. Falei, vá, porque o dia que você não tem, você vai sentir falta até disso. Você sente falta. E você sentir falta de alguém que hoje você não pode estar próximo. Às vezes nós deixamos de honrar, deixamos de agradecer. Se você acostuma comigo, você nem pensa que eu sou importante na sua vida. Se você se acostuma com o seu líder, você nem pensa que ele é importante para você. Se você se acostuma com a igreja, você não dá o valor devido. E às vezes até pensa em sair da igreja e ir para outra. Afinal, igreja é tudo igual. Pensam alguns erradamente. Essas três atitudes, elas levam a gente a se tornar ingrato. Mas quando você olha com a perspectiva correta, você passa a ter um coração grato. E quais são essas atitudes corretas? Primeiro, ações de graça expressam fé. A Bíblia conta de 10 leprosos que foram curados. Eu vou ser rápido. 10 leprosos que foram curados. Mas a Bíblia diz que eles foram curados e Jesus falou, vai lá e se apresente ao sacerdote. Mas a Bíblia diz que só um voltou para agradecer Jesus. Só um dos 10, só um voltou para dizer, olha, obrigado porque eu fui curado. Os outros 9 foram curados, mas seguiram a vida. Mas só um voltou para agradecer. E a Bíblia diz que quando isso acontecer, a Bíblia diz ali em Lucas capítulo 17 e 19, Jesus disse, levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Ações de graça expressam fé. Porque o único que nessa história que foi salvo, foi o que agradeceu. Deixa eu falar uma coisa para você. Receber a bênção não é receber a salvação. Você pode ser curado. Mas você pode ser curado não salvo. Você entende? Você pode receber uma oportunidade, uma porta de emprego. Deus abençoe você, uma porta de emprego, com um salário melhor. Isso não quer dizer que você foi salvo. Porque a salvação aqui se manifestou na gratidão daquele homem por Cristo Jesus. O único dessa história que foi salvo foi o que voltou para agradecer.
Porque o que voltou para agradecer manifestou fé. E a salvação é pela fé. Eu disse aqui que o orgulho impede a gratidão. E a humildade quebra a ingratidão. Pode ser que esses 9 tenham falado. Pode ser que eles tenham pensado. Eu fui curado, mas deixa eu dar mais um tempo para ver se a cura é mesmo de fato. Ou algum fala assim, na verdade eu acho que eu nunca fui leproso, era só uma probleminha de pele. Ou algum dos leprosos deve ter falado assim, não, eu já estava me sentindo melhor. Então não precisa voltar. Agora, por detrás de todas as desculpas, está a incredulidade. Por isso que gratidão é uma expressão de fé. Deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção. O orgulhoso acha que merece mais do que tem, por isso reclama. O humilde acha que tem mais do que merece, por isso agradece. Existe um perigo nessa história hoje em dia, que é o que está gerando muita ingratidão. Porque ingratidão é a mesma coisa do que insatisfação. Todo insatisfeito é ingrato. E a insatisfação hoje em dia, é porque nós vivemos hoje uma vida assim, Isso acontece muito por causa das mídias sociais. Estava explicando para uma pessoa essa semana. As mídias sociais, elas têm uma armadilha perigosa para a alma humana. As mídias sociais, elas produzem um sentimento de insatisfação. A pessoa, ela está aqui. Só que ela olha na mídia social e ela fica o tempo todo querendo viver a vida do outro. Porque normalmente, claro, e isso aqui não questiono, quem posta na mídia social posta o lado positivo da coisa. Posta o final da história. Né? Posta a conclusão de um processo. Então, muitas vezes, a pessoa está aqui, às vezes, no meio do processo dela, olhando alguém que já está no final do processo dela. E ela nem terminou, ainda não deu as respostas certas aqui, mas ela queria estar lá. Exemplo assim, eu queria ter a sua vida. Então, isso vai gerando insatisfação. E insatisfação, o que é? Ingratidão. Vou dar um exemplo. Quando você acorda de manhã cansado, você vê aquele monte de coisa para fazer, um dia atarefado, cheio de conta para pagar, cheio de problema para resolver, casa para arrumar. Aí você abre logo pela manhã, antes do café da manhã, a sua mídia social e alguém que você gosta está viajando no meio de uma praia. Qual que é o seu sentimento? De raiva. Se essa pessoa está lá na praia e eu estou aqui lascado e eu não consigo nem pensar em praia. Eu nem tenho dinheiro para ir para a praia, não tenho tempo para ir para a praia. Você já começa seu dia com raiva. Agora, a pessoa tem liberdade para a praia e direito. E às vezes ela está lá porque ela passou por um processo, mas eu estou aqui no meio do meu. Quem está entendendo, diga amém. E aí a pessoa começa o quê? Ela já começa o dia reclamando. Segunda coisa importante para nós aprendermos a ser gratos é que a gratidão expressa a vida. A gratidão expressa a vida. Eu tenho dito que é uma questão de perspectiva. Quero confrontar você na sua visão hoje. Vou te dar um exemplo. Pessoas que reclamam da louça para lavar, da casa para arrumar, ou da casa bagunçada por causa dos filhos. Reclamar da pia cheia de louça, reclamar de ter tido comida no prato e nas panelas. Reclamar da casa suja que tem que limpar é reclamar que Deus te deu uma casa para morar. Não estou dizendo que você tem que ficar também com a casa suja, com a pia bagunçada. Não aproveite isso, por favor, para ser desleixado. Você está entendendo a mensagem.
Reclamar da bagunça dos filhos que fazem é reclamar de que tem filho. Eu vou te falar uma coisa. Todo pai tem esse sentimento. O filho é agitado, e você fala, meu Deus, essa criança não tem um minuto de sossego. Mas quando ela está doente e ela fica sossegada, você fica desesperado para ela voltar a bagunçar, não é ou não é? Quando você pega a criança, borocochô, com febre, assim, ó, no sofá, assim, ó, senta numa angústia, que você fala, meu Deus do céu, eu queria ver dando pirueta aqui, rabo de arraia, porque quando a criança está assim, você sabe que ela está com saúde. Você percebe que é uma questão de perspectiva? Quem está entendendo, diga amém. Diga assim, a partir de hoje, minha visão vai mudar. E eu passarei a ser uma pessoa mais grata. Fala assim, hoje eu paro de reclamar. Reclamar que tem que acordar cedo é reclamar que está trabalhando e pedir para ficar desempregado. O desempregado é desesperado para conseguir emprego, mas quando tem gente, quando consegue emprego, fica desesperado para ficar desempregado. Você já percebeu? Só reclama. Vou dar um exemplo. A pessoa reclamava que não tinha sapatos. Pessoa que reclama que não tinha sapatos. Até conhecer alguém que não tinha pé. Porque sapato se arruma. Pé, você não compra em qualquer lugar. Se você vê as coisas boas, você nunca irá reclamar. E se você enumerar, você vai ver que você tem muita coisa para agradecer. Quem tem coisa para agradecer, diga amém. Você sabe que gratidão para mim é um sinal de coração saudável. Você consegue ter essa leitura e perceber se a pessoa está saudável ou não, emocionalmente, espiritualmente, quando você vê o nível de gratidão dela. Quando você pensar em reclamar, pense nas coisas que Deus tem te dado e como seria a sua vida sem essas coisas. Quando você pensar em reclamar do teu marido, imagine sua vida sem o teu marido ou sem a tua esposa. Já pensou? Como que seria a sua vida sem o trabalho que você tem hoje? Quando você pensar em reclamar de igreja, imagine que você não tivesse a oportunidade de estar na igreja. Imagine como seria a sua vida, e eu falo isso porque eu louvo a Deus pela vida de muitos irmãos que já tiveram essa percepção. Imagine que a gente não pudesse mais ter as células. Você consegue imaginar você conseguindo ser igreja sem célula hoje? Tem dia que você fala assim, eu não vou na célula não, estou cansado. Mas irmãos, imagine se a gente não pudesse se reunir nas casas mais. Aquela quarta-feira ia ser tão sem graça. Ou a quinta, ou o sábado, o dia da sua célula. Você que reclama do seu salário, imagine se você não o tivesse. Como que seria? Pensa como seria a sua vida sem as bênçãos que Deus tem te dado. Eu vou dar o exemplo de Jó, que perdeu seus 10 filhos num único dia. Mas apesar disso, ele agradeceu ao Senhor pelas circunstâncias em que estava vivendo. A gratidão tem poder, mas reclamar também. Tome cuidado. Porque reclamação é um veneno. E contamina. A Bíblia diz no livro de Números que os espias voltaram e quando eles voltaram, eles começaram a defamar a terra. Sabe o que aconteceu?
todo mundo começou a enxergar na perspectiva daqueles homens e todos foram contaminados pela reclamação daqueles homens, pela incredulidade deles. Sabe o que aconteceu? Somente Caleb e Josué, que não reclamaram, entraram na terra prometida. O restante morreu no meio do deserto. Se tem uma coisa ruim, é a gente que reclama. Às vezes você tem o hábito de reclamar e você não percebe isso. Tome cuidado. E você pode trazer um problema muito grande para a sua casa. O ambiente fica pesado. Já viu gente que chega no ambiente e começa... E eu estou falando que às vezes acontece porque eu também passo por isso. Às vezes a gente está tão nervoso, tão estressado, e quando a gente está nessa fase, a gente começa a reclamar de tudo, não está bom, já percebeu? Ah, porque isso está bom, porque aquilo não está ruim. E a gente começa, e quem está do lado começa a olhar, começa a ficar tudo angustiado, o ambiente fica tenebroso, já vem uma nuvem negra, envolve todo o ambiente. Perdeu a graça. Às vezes você não percebe que tem pessoas que se afastam de você, mas às vezes é porque você reclama demais. E ninguém gosta de ficar do lado de gente que reclama. Exemplo, Paulo, que passou por tudo que passava, mas ele encontrava maneiras de agradecer ao Senhor. Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória de ser revelada em nós. Paulo estava passando por um momento difícil, mas ele disse: algo está acontecendo, louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 1,2 ele diz: quero ainda, irmãos, certificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Ele estava preso, injustamente. Mas ele diz que estava contribuindo para a obra de Deus. A prisão dele era algo positivo para o reino. Essa situação que às vezes você passa difícil, deixa eu te falar uma coisa. Na vida do crente, daquele que é filho de Deus, sempre tem algo positivo de Deus para nós. Nós vimos aqui o Adielso e a Olívia testemunhando aqui da Lara. Mas eles amadureceram. Foi doloroso, foi difícil, houve lágrimas, porém, o que nós enxergamos aqui do testemunho foi a Lara. Mas vai por mim. É muito maior o testemunho. Você entende? É muito maior. Quero te fazer uma pergunta. De que maneira você pode avaliar esse ano? Se você olhar só para os pontos negativos, você vai chegar à conclusão que o ano foi ruim. Agora, se você enxergar as coisas boas, você vai concluir que o ano foi bom. A questão é a perspectiva. É você que define gratidão ou reclamação em seu ano. Como que você vai fazer? Como muitos estão fazendo? E por que eu estou falando isso? Estou falando como um alerta profético para a igreja. Nós estamos numa fase de muita gente murmurando. E pode até ter justificativa. Se você olhar para o quadro que está desenhado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte. Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu pastor. É dele. Ações de graça expressam maturidade. Eu não vou passar o vídeo não, tá? Criança é ingrata. Você nunca vai ver uma criança depois, às 3 horas da manhã, que a mãe acordou para amamentar ela, ela no final dizer: mamãe, obrigado, porque você levantou de madrugada para... Não. Criança, naturalmente, por conta da imaturidade, ela é ingrata. Agora, o maduro, e uma
das atitudes de quem é maduro é que o maduro, a maturidade, ela nos leva a ser gratos. E é interessante que quanto mais maduro você está, mais gratos por coisas pequenas você se torna. Você é grato pela presença das pessoas ao seu redor? Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Às vezes somos ingratos. Pastor, mas eu não sou ingrato. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a nossa ingratidão, ela é manifesta na nossa omissão. Guarda isso que eu estou te dizendo. Eu não estou dizendo que às vezes a pessoa é ingrata no sentido da atitude de ingratidão, no sentido de, não, a omissão dela é uma ingratidão. Que omissão é essa? Às vezes você nunca falou para aquelas pessoas o quanto elas são importantes para você, o quanto você a ama, o quanto ela é especial. Gratidão, ela vem, a consequência da gratidão é uma ação. E nós precisamos ser gratos todos os dias, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Você é grato pelas pessoas que Deus tem colocado do seu lado. Porque hoje elas estão com você, amanhã não sabe. Essa semana nós tivemos isso, exatamente isso. Domingo os irmãos de Cabreúva estavam reunidos, celebrando. Nosso irmão Sandro estava lá. Preparou. O culto foi na chácara dele. Preparou a chácara. Arrumou a chácara. O pastor Edmar falou que chegando lá, ele estava até com a careca toda suada. Estava arrumando as cadeiras. Sempre teve esse zelo. Celebraram um culto. Adoraram o Senhor. Tomaram ceia. O Edmar falou, irmão, obrigado. Na terça-feira, Deus o recolheu. E ele está com o Senhor. Nós não sabemos. Depois desse dia eu fiquei pensando. E tudo isso me levou a pregar o que eu estou pregando hoje. Às vezes não somos gratos por aquilo que Deus tem nos dado. Quando eu falo que a nossa omissão pode ser a ingratidão, às vezes é você que faz tempo que você não liga para o teu pai e para a tua mãe. Eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer. Eu pensei isso e aquilo. Eu confesso a você que na sexta-feira, eu estava preparando essa mensagem. Na hora eu parei e fiz assim. Liguei para uma pessoa. Vou ligar, não ligar. Falei, não posso, está errado. Eu preciso falar hoje para ela. Hoje. Não vou deixar para amanhã. Porque eu não sei o dia de amanhã. Você entende? Não sei se você já falou para o seu líder. O líder, fala líder de célula, que está semanalmente ali. Te ajudando, abençoando sua vida, seus filhos. Você falar para ele, olha, obrigado, porque você é uma bênção na minha vida. Ou esses irmãos que servem aqui à igreja. Então, irmão, nós precisamos aprender a ser gratos a Deus. Pode ser que você está chegando no final do ano e eu queria pedir que a banda subisse. Sobe a banda. Pode ser que você esteja chegando agora nesse momento do ano e às vezes na sua avaliação inicial esse ano não foi tão bom. Pode ser que você tenha olhado nessa perspectiva, mas eu não tenho o que eu gostaria de ter, eu não alcancei o que eu gostaria de alcançar, eu não cheguei aonde eu gostaria de chegar. Mas olha aqui para mim e preste atenção. Eu quero que você faça uma verdadeira
e justa avaliação desse ano. E dizer para Deus, Deus, obrigado. O Éder começou aqui dizendo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos terminando o ano bem. Louvado seja Deus. Semana conversando com 2 pastores, amigos meus, eu falei isso. Falei, olha, eles perguntaram, pastor, como é que está a igreja? Eu falei assim, está bem. Falei assim, as dificuldades comuns, corriqueiras de toda igreja. Mas eu falei, eu não tenho o que reclamar. Falei, seria ingratidão da minha parte, porque eu não tenho nenhum problema sério, nenhuma crise interna problemática, nenhuma coisa assim. Mas é graça de Deus, o Senhor tem nos sustentado. Falei, então eu louvo a Deus e não posso reclamar, não posso dizer, é muito difícil, está muito complicado a igreja. Não posso dizer, graças a Deus, Deus tem sido bom e generoso comigo. Tem me dado ovelhas abençoadas, um povo abençoado, uma equipe excelente, gente, né, que tem servido essa igreja com um coração tão sincero e generoso. Eu louvo a Deus por isso. Deus sabe do quanto eu sou grato por isso. Às vezes durante o dia, de manhã, às vezes eu estou aqui na minha oração e eu fico rodando aqui em volta dessas cadeiras sozinho. Inclusive hoje fiz isso. E eu falava, Deus, obrigado. Eu agradeço a Deus. Deus é bom demais comigo. Porque Ele tem nos sustentado. Você está terminando hoje, o ano. Hoje não, mas o ano. Você está bem. Você está com saúde. Mas eu estou com uma dorzinha. Irmão, não olha para a dorzinha. Olha para o todo. Tudo que Deus fez. Mas eu tenho aquilo lá, tudo bem, mas olha quanta graça e quanto favor Deus tem derramado sobre você. E olha que mesmo em meio a dificuldades e adversidade, você pode dizer, até aqui o Senhor me ajudou. Olha quantas pessoas Deus usou esse ano e ainda está usando para abençoar a tua vida. Pessoas são refrigérios de Deus. Aprenda a ser grato por elas. Hoje eu não estava programado para sair de casa para alguma atividade fora as minhas atividades comuns. Eu vim para cá cedo, orar, preparar a mensagem, arrumar, a mensagem já estava pronta. E eu, na minha cabeça, falei, eu vou para casa, vou comer um macarrão com frango e ficar quieto em casa e o culto para a noite. O Carlão até mandou mensagem, pastor, vem para cá. Eu falei, não dá. Mas aí, meu vizinho e os jovens lá fizeram uma confraternização lá do lado de casa. Foram até lá pegar uns negócios, umas cadeiras lá em casa. E a minha esposa falou, vamos lá com eles. Eu falei, tá bom, eu vou. Do lado de casa, né? Dá para ir. Mas eu confesso a você, foi tão legal assistir o jogo do Brasil. Do Brasil não, né? Torci tanto para a Argentina. O jogo da Argentina hoje. E eu fiquei pensando comigo, olhando para aquela bagunça deles. E você sai com o espírito que eles brincam tanto, eles bagunçam tanto. E vai por mim, irmão. Você quer ter uma diversão, chama esses jovens. Provavelmente tem que ter o Tom no meio. Se o Tom estiver no meio, ele alegra qualquer festa. Mas eu fiquei pensando em casa, depois estava lá em casa, fiquei pensando como essas pessoas são refrigério para nós. Você sai mais feliz do lugar. Eu que tradicionalmente como e quero ir dormir, até fiquei para ficar vendo eles, a bagunça deles, e claro, para ver o Messi ganhar hoje o jogo lá. Foi muito emocionante. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, e é isso que acontece conosco quando você começa a olhar para as pessoas e ver como elas são o refrigério de Deus para nós. Quantos estão entendendo? Diga amém. Fique de pé. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos e você comece a agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por você. Quantas bênçãos, quanto favor, quanto testemunho, quanto livramento.
Mesmo em meio a adversidades e inseguranças do dia a dia, Deus não abandonou você. Mesmo em meio a perdas e necessidades, Deus se fez presente na tua vida. Comece a agradecer ao Senhor por isso. Comece a dizer, você pode falar para Deus obrigado. Você consegue dizer obrigado e enumerar a Deus por que você está dizendo obrigado. Fala, Deus, obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim. Obrigado porque o Senhor me sustentou nesse ano. Pode ser que você tenha passado um momento tão difícil esse ano. E você está terminando esse ano bem. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando da sua família, dos seus. Às vezes você que lidera uma célula e teve momentos que você olhou e falou, meu Deus, eu estava sozinho lá. E você falou, Deus, e agora? Mas o Senhor te sustentou, Ele não te abandonou. Pode ser que você tenha passado momentos de tanto cansaço, esgotamento emocional ou espiritual, que você pensou em desistir, mas você aguentou. E Deus está dizendo, eu te sustento, Ele te sustenta.